Piraju, banhada pelas águas do Paranapanema, é um encanto turístico do estado de São Paulo. No ensejo do Dia da Pátria e da Festa do Café, foi realizado o desfile de contingentes militares e com participação de colégios e escolas de Piraju e cidades vizinhas. Intenso programa de festejos e de atividades ligados à difusão da campanha pela melhoria qualitativa e de rentabilidade da cultura cafeeira foi desenvolvido durante a Semana da Festa do Café. Houve espetáculos folclóricos e sertanejos, mas para os cafeicultores o mais importante foi a palestra sobre a renovação de cafezais. Em noite festiva foi realizado no Clube 9 de Julho de Piraju concurso, onde foram escolhidas e coroadas a rainha e as princesas da Festa do Café. Compareceram às festividades o prefeito Joaquim Camargo, o presidente da FICAP, Renato Tucunduva, senhor Assad Nemicali, gerente do Banco do Brasil daquela cidade, senhor Samuel Guerra, além de outras autoridades da cidade e região. O objetivo da FICAP é dar a Piraju nova dimensão e importância que deve ter no estado como a cidade mais promissora da média sorocabana. O turismo é outra meta a se atingir dentro do esforço para a retomada do desenvolvimento e do progresso de Piraju. E a FICAP será o marco dessa marcha. Essas foram as palavras do senhor Assad Nemicali. Em seguida, declarou: a cultura cafeira é fonte vital para a emancipação econômica da região. A estação ferroviária, típico edifício das cidades do Hinterland paulista, é, por assim dizer, a porta de entrada da bela cidade de Piraju, a 240 quilômetros da capital paulista e uma das mais florescentes da zona sorocabana. Um apanhado parcial da cidade e a objetiva colhe, em primeiro plano, um aspecto do rio Paranapanema, que banha o município e vai formar divisa entre os dois grandes estados, São Paulo e Paraná. Ergueu-se no rio Paranapanema enorme barragem para a localização da esplêndida represa da Companhia Portiluz, a qual, desenvolvendo uma capacidade extraordinária para 100 mil watts horários, tem servido na distribuição de energia elétrica para 26 municípios vizinhos. A intensidade do trânsito nas estradas do município de Piraju
forçou a divisão do trânsito rodoviário a instalar um posto naquela cidade, sob o comando do guarda de primeira classe Paulo Albanês. Serve suas linhas intermunicipais magnífica frota de modernos ônibus. O visitante, logo à sua chegada a Piraju, se impressiona com o aspecto que ela apresenta. De fato, pelo dinamismo dos homens que a dirigem, Piraju torna-se uma cidade moderna com suas ruas bem calçadas. O serviço de calçamento constitui preocupação permanente da administração municipal, que dispõe para isso de aparelhamento moderno, com compressores, motoniveladoras, etc. Magníficos e luxuosos palacetes residenciais são as ruas da cidade um encanto peculiar e alegre, pondo em realce o bom gosto de seus proprietários. A cidade possui 1.500 prédios urbanos e sua população é de 25 mil habitantes. Bela Igreja Matriz, monumento que põe em realce a fé católica da laboriosa população local, está recebendo os reparos que se fazem necessários pelo crescente desenvolvimento da cidade e do município. Ostentando lindíssimas palmeiras imperiais que mais engalanam e aristocratizam o ambiente, belos jardins cuidadosamente tratados dão a nota de realce e beleza à paisagem citadina. Recantos pitorescos e românticos para o encontro dos namorados e para a passeata da mocidade alegre em seus fúteis habituais. Magníficos hotéis A instrução também não é descurada. Além do grupo escolar otimamente instalado, a cidade dispõe de um ginásio onde 1000 jovens pirajuenses recebem instrução sólida e bem ministrada por excelente corpo docente, num prédio amplo e com magníficas instalações. O cinema é espaçoso e bem instalado, sendo concorridíssimas as suas sessões.
edifício da cadeia pública. Sociedade culta e elegante reúne-se constantemente em seus clubes, atraentes pontos de reunião onde se promovem sempre bailes animados. A cidade de Piraju dispõe de perfeito serviço de água com amplos reservatórios. O seu filtro é um dos mais modernos e maiores do interior do estado e foi construído na gestão do atual prefeito, Dr. Luiz Ferreira de Oliveira, resolvendo um dos mais angustiantes problemas, o da falta d'água no município. Edifício da municipalidade onde se localizam os diversos serviços, além do Legislativo Municipal. O atual prefeito Dr. Luiz Ferreira de Oliveira tem sido incansável em seu zelo pelos negócios do município de Piraju, zelo que bem se reflete no magnífico aspecto da cidade, da perfeita regularidade de seus serviços públicos e inumeráveis melhoramentos introduzidos no município durante a sua gestão. Senhor José Gurgião Silveira, dinâmico secretário da Prefeitura, com a colaboração de um luzido corpo de funcionários, estão sempre devotados aos interesses da progressista cidade. As instalações e aparelhamento cirúrgico moderno acolhem suas enfermarias a parte da população necessitada. Na oportunidade da ocasião, a objetiva documenta a perícia do Dr. Luiz Ferreira de Oliveira, que, auxiliado pelo competente e devotado médico Dr. José Pedro Neto, realiza uma notável operação de apendicitomia aguda, levada a efeito em 4 minutos e meio. A Câmara Municipal tem sua mesa diretora presidida pelo Dr. Ovídio Tucunduva Júnior, sendo vice-presidente, primeiro e segundo secretários, respectivamente, os vereadores Manuel Vila, Gilberto Polengue e José Pinheiro de Góes. Devotados à causa pública, estes estimados elementos, assim como os demais vereadores, têm se imposto a estima da população pela capacidade com que se entregam aos trabalhos municipais. Entre as instituições beneméritas de Piraju, avulta pela sua organização e devotamento a Sociedade de São Vicente de Paulo. Além do socorro que presta aos necessitados com a distribuição de alimentação, vestuário e medicamento, mantém a sociedade magnífico asilo, onde são recolhidos os pobres, aos quais é prestada toda a assistência material e moral. A diretoria da sociedade é constituída pelos senhores João Eiler, presidente, Gilberto Polengue, vice-presidente, Miguel Arbeques, tesoureiro e Abílio Arbeques, secretário. Entregues à oração, os desbravadores do século passado pedem aos céus graças divinas para aqueles que zelam pelo ocaso de suas vidas.
Paranapanema desliza majestoso ao lado de Piraju, proporcionando aos seus habitantes paisagens maravilhosas. A sua margem foi edificada a Sociedade Atlética Paranapanema, atualmente sob a direção do senhor Dr. Álvaro Galo e Nelson Camargo. O famoso e notável craque do passado compareceu ao estádio da Avenida para assistir à serrata peleja entre as equipes locais da Associação Atlética Nações Unidas e La Cobra, e o cinegrafista não perdeu a oportunidade de focalizá-lo, juntamente com o destacado esportista local Ronildo Simeonato. O garboso quadro da Associação Atlética Nações Unidas. A equipe do La Cobra, a associação esportiva local organizada pelos bancários. Na grande partida futebolística realizada entre os bancários e as Nações Unidas, fixou-se esses flagrantes sensacionais. Ampla Visão, filmando ao Brasil, vai informando. Quando, no último quartel do século passado, uma do estado de São Paulo assinalava metade de seu território constituído ainda de terras desconhecidas, habitadas pelos indígenas, roncavam turbilhonantes e selvagens, dentro da floresta virgem, as águas indomáveis do Paranapanema. E dentro delas, num certo lugar em que o Rio Furioso se atirava em catadupas, saltava para vencer a correnteza bravia em grandes cardumes, o mais belo e o mais valente dos peixes brasileiros, o dourado. Os índios davam a este magnífico salminos o nome de piraju. O carro de boi abriu o primeiro rasgo de penetração na floresta exuberante e na terra generosa os alicerces da futura e linda cidade que mais tarde ali surgiria. Piraju passou então naqueles tempos a ser boca de sertão. E para ela afluíram em ondas, em caravanas, os forasteiros e os desbravadores, os homens de coragem e de fé, e também os aventureiros, todos correndo em busca do desconhecido, daquelas terras que ficavam no sertão bravio. Uns procuravam a aventura da caça e pesca abundantes, outros terras para café. A vila cresceu e se tornou cidade, à sombra do café.
cafezais cobriram espigões e colinas. E a cidade viveu a sorte do café, prosperando ou recuando. Durante as últimas décadas, Piraju quase parou. Era preciso fazer alguma coisa. O seu povo entendeu que era preciso reagir, e reagiu. Precisava de novos elementos, mais audazes, mais esclarecidos para vencer o marasmo e a estagnação. E assim foi que elegeu vereadores para dinamizar com leis eficientes novos planos de ação. E para conduzir a administração, um prefeito com mentalidade ousada e moderna. E esse povo, lavradores, comerciantes, industriais, gente humilde e abastada, agora sob o clangor das novas clarinadas, pôs-se a trabalhar sob os moldes esboçados pela administração municipal. E Piraju retomou a trilha do progresso dos primeiros tempos do pioneirismo. Eis que em assuntos de administração pública passou a ser também município pioneiro. Fugindo ao urbanismo enganador e do engodo das fontes luminosas, encarou resolutamente os problemas de ordem econômica e de bem-estar geral, firmando princípios básicos na exploração da terra. E isto sem olvidar as obras fundamentais para o conforto da população urbana. Organizou um plano de ação, e este plano vem apresentando resultados satisfatórios. Um de seus setores cogitava da melhoria do café. Criou-se um concurso permanente de cafés finos, com a ampla finalidade de estimular a produção de cafés de boa bebida, aumentar a produtividade, garantir a conservação do solo e melhorar a assistência aos trabalhadores rurais. Nesse concurso anual, a prefeitura distribui um prêmio de 100 mil cruzeiros ao vencedor. O que já se alcançou de progresso na atividade cafeeira com a instalação de despolpadores, secadores mecânicos, seletores e outras máquinas pode ser avaliado como verdadeiro milagre. Pois a exportação do café pirajuense teve um aumento de 5% para 75% na cota preferencial de um ano para outro. E mais, com a situação privilegiada de ser a estação de Piraju, na Sorocabana, a que mais exporta café. Criaram-se também condições favoráveis ao desenvolvimento da citricultura, dentro de objetivos práticos. Promover a diversificação da produção agrícola. A prefeitura adquire de particulares e revende aos interessados pelo preço de custo e a longo prazo, sem juros, mudas de laranjeiras e limoeiros. O ponto alto, entretanto, da administração municipal está baseado na organização de seu posto agropecuário, agora construído e instalado. A função deste posto é produzir, para fornecer aos lavradores, a preço rigorosamente de custo, mudas e sementes de todas as espécies frutíferas, de reflorestamento e de ornamentação, de gramíneas e leguminosas, de oleaginosas e cerealíferas, reprodutores bovinos, suínos, avícolas e outros. Tem função recreativa que oferece ao povo em razão de estar colocado à margem pitoresca do Paranapanema. E mais, aqui foi estabelecida uma ampla e moderna produção de hortaliças que garante à população pirajuense, a preços baixíssimos, as verduras e os legumes necessários à dieta alimentícia. Criar condições especiais devidamente planejadas, visando a produção de leite em larga escala, a administração aprovou um crédito rotativo para a compra e revenda de reprodutores de raças leiteiras.
Os animais são adquiridos dos melhores criadores nacionais, em grandes lotes e por isso mesmo a preços razoáveis, para serem revendidos aos pecuaristas pirajuenses ao preço de custo e a longo prazo sem juros. Este plano objetiva substituir o gado zebu, fornecedor apenas de carne, por um tipo misto, economicamente mais rendoso e que, além do leite, fornece carne mais abundante e melhor. Aproveita-se a matriz zebu para cruzamento com reprodutores holandês, vermelho e branco, Swiss, Flamengo e Normando, para a produção de gado da mais alta rentabilidade econômica. A maioria das propriedades rurais adotou resolutamente o plano da prefeitura e dezenas de reprodutores já foram distribuídos. Estabeleceu-se em Piraju um surto extraordinário de progresso e a própria cidade está dobrando de extensão. Até porque a prefeitura, pelos seus departamentos, sugere e orienta as construções de estilo moderno que surgem em todos os seus recantos. O serviço de água, agora modernizado com grandes obras, é considerado entre os melhores do país. A praça de esportes, em estilo arrojado, também recentemente construída, reúne todas as modalidades esportivas. Vejam, senhores, até o cemitério foi remodelado e transformado num logradouro público atraente. Uma das mais idosas moradoras do lugar, ao visitar a necrópole, afirmou: com um cemitério assim, florido e tão bonito, eu não tenho mais medo de morrer. A assistência à infância é praticada objetivamente em todos os setores. Os estabelecimentos de ensino oficiais, quer do estado, quer do município, foram dotados pela prefeitura municipal de playgrounds e de merenda escolar. Assim faz também nas escolas rurais municipais. Ampla visão. Tenho o prazer de apresentar este exemplo dignificante de reabilitação das forças mais ponderáveis de economia nacional, que é apoiada no mais sadio espírito ruralista. Isso que aí está, guardadas as devidas proporções, poderá ser praticado por qualquer comuna brasileira. E o dia que isso acontecer, o Brasil será feliz e autossuficiente. É deste prédio modesto, a sede da Prefeitura de Piraju, que se está irradiando todo esse movimento de progresso e grandeza. Um país só é forte quando amparado por uma retaguarda rural emancipada.
senhores Mário Alves e José Rico de Castro, figuras de relevo da sociedade e da política de Piraju, a linda cidade da Sorocabana, fizeram rico churrasco comício que congrega no bairro dos Paipas daquela localidade uma enorme multidão de correligionários. Automóveis, caminhões e mesmo montarias são mobilizados para o transporte dos convivas. Os automóveis chegam superlotados, despejando de minuto a minuto verdadeiras levas de correligionários e prestigiosas agremiações políticas, todos ávidos de homenagearem o nome de Gilberto Moraes Lopes. Carlos sabia que conduziam 12 pessoas de cada vez. Em meio à animação da festa, chega ao local acompanhado de numerosos amigos, sendo recebido com inequívocas manifestações de simpatia, o senhor Manuel Vilan, o popularíssimo vereador da Câmara Municipal e candidato à reeleição nas próximas lutas políticas de 14 de outubro. A festa decorre num ambiente de franca cordialidade e entusiasmo. Os bois foram abatidos e os convivas regalam-se largamente no saboroso churrasco. Em valetas previamente abertas, onde crepita um fogo brilhante e acolhedor, cada qual prepara a gosto o seu churrasco. As pessoas presentes acham-se o prefeito municipal de Piraju, Dr. Luiz F. de Oliveira. Sua Excelência, trajando vestes características de um homem do campo, ombreia democraticamente com o povo, prestigiando com a sua presença a campanha política dos diversos candidatos da coligação. Em meio ao contagiante entusiasmo que se verifica, continuam chegando numerosos outros correligionários. Os participantes desta bonita festa realizada no bairro dos Paipas, reunidos em grupos alegres, discutem os fatos políticos da atualidade, ao mesmo tempo que saboreiam os deliciosos churrascos que lhes foram servidos. O vereador Manuel Vilan troca impressões com seu futuro colega de bancada, senhor Iano Pedroso Stucci, também forte candidato a vereador nas próximas eleições. A magnífica festa conta com um excelente atrativo, verdadeiro espetáculo coreográfico que foi a dança de Moçambique. Esta dança, originária da África, foi introduzida no Brasil pelos antigos escravos provindos daquele continente e ainda hoje faz as delícias dos nossos caboclos que a ela se adaptaram. Com imenso interesse, a grande massa do povo acompanha os diversos lances do espetáculo, mostrando sem constrangimento o seu entusiasmo e a sua alegria.
uma perua a serviço dos partidos coligados que apoiam a candidatura de Gilberto Moraes Lopes, torna-se o centro de atração da formidável festa. Em volta dela reúne-se a multidão a fim de ouvir a palavra vibrante dos diversos oradores. Abre o comício o deputado estadual Péricles Rolim, exaltando com propriedade e justeza as qualidades do candidato Gilberto Moraes Lopes. Também o Dr. Luiz Ferreira de Oliveira, prefeito municipal de Piraju, dirige a palavra ao povo enaltecendo a atuação e as qualidades de seus colegas de partido, sendo então vivamente aclamado. O vereador Carlos Martignoni, figura expressiva dos meios culturais de Piraju, usa a palavra pronunciando a esplêndida oração e pela qual é grandemente aplaudido. A 467 quilômetros da capital de São Paulo por estrada de ferro e a 360 quilômetros por estrada de rodagem, fica a progressista cidade de Piraju, numa altitude de 591 metros. Piraju foi fundada em 1862 com o nome de Patrimônio de São Sebastião do Tijuco Preto, sendo doador das terras do sertanista Joaquim Antônio de Arruda. Distrito de Paz em 1871 e município em 1880, o primitivo patrimônio passou a denominar-se Piraju em 1891. A estação ferroviária local, da qual vemos diversos aspectos, possui grande movimento de passageiros e de carga, principalmente madeiras de todas as qualidades. A cidade conta com um moderno aeroclube, cujo campo de aviação está sendo ampliado a fim de poder receber grandes e modernas aeronaves comerciais. Atualmente a pista tem uma extensão de 800 metros. A bordo do avião Coronel Albino Costa, pilotado pelo Sr. João Rodrigues Costa, nosso cinegrafista prepara-se para uma ligeira viagem aérea. Eis ali o hangar do aeroclube local. Vemos depois a estação ferroviária, barragem, Rio Paranapanema, aspectos da cidade, Sociedade Atlética Paranapanema, ginásio e escola normal. Pode-se assim apreciar uma vista de conjunto da localidade que conta com uma população de 6.000 habitantes aproximadamente. No município, que possui 4 distritos de paz, a saber, Piraju, Timburi, Sarutaiá e Tejupá, vivem cerca de 38.000 almas. A título de curiosidade, segundo dados fornecidos pelo 2º cartório de registro civil, nascem anualmente 500 crianças em média e celebrados cerca de 100 casamentos. De bordo do avião, podemos divisar ali embaixo um extenso cafezal. O ouro verde aclimata-se muito bem na zona e constitui uma das riquezas da região.
Após uma excelente viagem, eis-nos de retorno ao Aeroclube de Piraju. Visitemos agora as instalações da Companhia Luz e Força Santa Cruz. Essa progressista empresa é concessionária do serviço de iluminação pública em extensa zona do sul de São Paulo e do norte do Paraná, servindo as seguintes cidades e distritos: Santa Cruz do Rio Pardo, Ipauçu, Bernardino de Campos, Chavantes, Irapé, Ourinhos, São Pedro do Turvo, Piraju, Sarutaiá, Timburi, Manduri, Óleo, Batista Botelho, Santa Bárbara do Rio Prado, Iaras, Canitar, Sodrélia, Jacarezinho e Ribeirão Claro. A Companhia Luz e Força Santa Cruz possui empresas no Vale do Paranapanema e em Avaré para fornecimento de energia elétrica. A usina de Piraju fica à margem direita do rio Paranapanema e é servida por uma barragem que represa todo o rio numa extensão de 9 quilômetros. Aqui as duas turbinas Escher-Wyss da usina de Piraju, com a capacidade de 4.400 cavalos vapor cada uma e que acionam dois geradores de 3.000 kW. Na usina já se reservou espaço para uma terceira unidade do mesmo gênero, cuja montagem foi iniciada e em breve deverá estar concluída. Como complemento desses dados técnicos, cumpre observar que a altura utilizável da usina é de 18 metros e a descarga de água empregada nas duas turbinas é de cerca de 40 metros cúbicos por segundo. A represa que há pouco vimos é atravessada no seu ápice pela ponte que liga Piraju ao bairro da Estação Ouvira Tibiriçá, numa extensão de 140 metros. Essa ponte, construída em concreto armado, está assentada sobre vigas metálicas, suportadas por pilares que constituem um esqueleto de tonificação e que conservam entre si uma distância de 5 metros. O rio Paranapanema, que aciona todo o maquinismo, está atualmente com uma vazão de 200 metros cúbicos por segundo. Mas durante as grandes enchentes, essa capacidade pode atingir até 1.000 metros cúbicos por segundo. Eis os grandes transformadores da usina de Piraju. No setor da assistência social, Piraju pode orgulhar-se das organizações que possui. A Santa Casa local, cuja fachada é agora fixada pela nossa objetiva, serve toda a população da zona, propiciando-lhe assistência médico-hospitalar. O Asilo São Vicente de Paulo acolhe com todo carinho a velhice pobre da região, sob um teto onde todos poderão passar despreocupadamente os seus últimos anos de vida. Aqui a Praça Taliba Leonel, um dos mais aprazíveis recantos de Piraju, e onde à noite a juventude local se reúne num footing ruidoso e feliz, e onde muitas histórias de amor tiveram o seu começo. Ali ao fundo está a Igreja Matriz, para onde acorrem sempre centenas de fiéis, cidade profundamente católica que é. Além da estrada de ferro Sorocabana, a cidade é servida pelos ônibus da empresa Autoviação Pássaro Azul, de propriedade da firma Delfino Tossi e Irmãos, cujos escritórios estão situados na Praça Taliba Leonel. A referida empresa serve as cidades de Ipauçu, Timburi, Sarutaiá, Fartura, Bernardino de Campos, Manduri, Termas de Santa Bárbara do Rio Pardo e Carlópolis, do estado do Paraná. Eis a fachada da redação do Comércio de Piraju, semanário que se edita sob a direção do Sr. Constantino Lehmann. Piraju conta com um centro comercial bastante adiantado. Dentre os seus estabelecimentos, merece citação a Casa Chique,
pertencente à firma Felipe Francisco e Companhia, que se dedica ao ramo de fazendas e armarinhos. A Rua Carlos de Campos, e fundada em 1913, fica a Casa Salomão, de propriedade dos senhores Miguel A. Arbex e Companhia Limitada. Essa firma, grandemente afreguesada e largamente conceituada na zona, negocia com 6.485 artigos diferentes, que vão desde a pequena agulha de costura até o grande e moderno arado. Eis agora a Casa Macedo, o maior estabelecimento atacadista da zona sorocabana. Seu proprietário é o senhor Macedo José Pedro, estando o armazém situado na Rua Major Mariano. Vemos alguns aspectos do interior da Casa Macedo, que também possui máquinas para beneficiar e rebeneficiar o café. Piraju, constrói-se atualmente uma grande oficina mecânica para consertos de automóveis pertencente à firma Manuel Blanco Verde e Companhia. À frente do prédio ficará o posto de gasolina Atlantic. Várias secções do estabelecimento, de cujo interior vemos alguns aspectos, estão em pleno funcionamento, inclusive o departamento de solda elétrica. Manuel Blanco Vega e Companhia representam também em Piraju os carros da marca International, dos quais vemos alguns dos últimos tipos. Paranapanema fornece a água utilizada pelos habitantes de Piraju. A fim de torná-la potável, conta a cidade com um filtro Reiser, com capacidade para 400 mil litros em depósito. Bombas em trabalho contínuo levam a água para o filtro e deste para a zona urbana, através de 2 canos com 7 polegadas de diâmetro. Piraju, ainda no setor de assistência social, conta com um moderno posto de puericultura, onde as crianças pobres são carinhosamente tratadas, recebendo alimentação adequada e agasalhos, além de amparo educacional e orientação higiênica. Dirigido pela senhora Dona Nair Esteves Lopes, o posto de puericultura de Piraju, dispondo de modernas instalações, tais como cozinha, sala de espera, secretaria e gabinete dentário, possui atualmente cerca de 300 crianças matriculadas. E todas elas usufruem das vantagens dessa utilíssima organização, que muito tem contribuído para o progresso de nossa pátria, através de um programa racional de assistência à criança, que serão os homens de amanhã. O Clube 9 de Julho, instalado à Rua Nenê Freitas, esquina da Rua 13 de Maio, serve de ponto de reunião à sociedade local.
Quando visitamos o Clube 9 de Julho, ali se encontrava o jornalista Vili Aureli, que especialmente convidado fora a Piraju a fim de pronunciar uma conferência. Abrindo a sessão, faz uso da palavra o prefeito local, o senhor Joaquim Camargo. O senhor Vili Aureli, perante numerosa e seleta assistência, discorre então sobre o tema Mistérios dos Sertões Bravios, historiando pontos pitorescos de suas viagens aventurosas pelas selvas do Brasil. No terreno educacional, conta Piraju, entre outros, com um grupo escolar, além de ginásio e escola normal do estado. Aqui vemos aspectos desse modernar estabelecimento de ensino secundário, que possui modernas instalações e bem aparelhados gabinetes de educação física, química, história natural, museu, biblioteca e praça de esporte. Um grupo de alunos é visto em poses nossa objetiva. Surpreender estudantes da secção masculina durante uma aula de educação física sob a orientação de competente instrutor. Vamos surpreender estudantes da secção masculina durante uma aula de educação física sob a orientação de competente instrutor. Agora são jovens da secção feminina que se exercitam, revigorando os músculos através de uma ginástica racional. Perante o corpo docente, composto de mestres dedicados e capazes, desfilam os estudantes do ginásio e escola normal estadual de Piraju, educandário, e vem preparando diuturnamente gerações de jovens cultos e fortes, capazes de suportarem valorosamente os embates da existência e aguerridos lutadores que sabem superar as duras refregas da vida. As aulas, a juventude de Piraju deixa o estabelecimento de não escondendo a sua satisfação pelo dever cumprido. A prática desportiva conta em Piraju com elevado número de adeptos. A Sociedade Atlética Paranapanema, situada às margens do rio que lhe empresta o nome, dispõe de modernas instalações para a prática de diversas modalidades de esporte, tais como natação, remo, saltos, etc. A natação, principalmente, é cultivada com grande entusiasmo pela juventude, vem evidenciando sensíveis progressos. Quando deixamos Piraju, a tarde caía. O sol espargia seus derradeiros raios, enquanto a noite ia aos poucos pintando de preto o azul do firmamento. O silêncio envolvia lentamente o casario branco e as primeiras luzes pingavam no fundo escuro as brilhantes reticências de um adeus que ficou bailando no ar, no aceno derradeiro de uma despedida. A 31 de maio de 1947, a Sociedade Pirajuense, em combinação com a Liga Brasileira de Assistência, realizou interessante festa caipira em benefício das crianças pobres da cidade. Do programa constava um curioso casamento à moda caipira, realizado de acordo com o mais rígido cerimonial, o casamento da Tuquinha com o Tibúrcio. A hora da solenidade se aproxima, mas a Tuquinha, como toda noiva que se preza, atrasa-se alguns minutos a fim de dar os últimos retoques à toalete. Chega afinal a hora do enlace e o juiz de paz solene lê os avisos de... A um canto, os padrinhos escondem o seu nervosismo, acompanhando vivamente interessados a cerimônia. A assistência era a mais seleta possível, vendo-se figuras representativas da sociedade local. E amarrado o novo par, fim da cerimônia,
A festança prossegue com um arrasta-pé animado e divertido. O município de Piraju conta com terras de rara fertilidade. A sua atividade predominante nesse setor da produção está quase que exclusivamente dedicada à cafeicultura. Suas lavouras de café são famosas pela exuberância da árvore e pela abundância dos frutos. Um exemplo típico é dado pela safra do município embarcada em 1946. Bastando dizer que a estação ferroviária local foi a que apresentou maior índice de exportação entre todas as da Estrada de Ferro Sorocabé, num total de 200 milhões de quilos. Merece destaque o papel que Piraju representa no panorama cafeicultor do estado, pois nessa região, cafeeiros com 80 anos de idade competem com plantas de 5 ou 6 anos no volume da produção. Essa longevidade do cafeeiro de Piraju constitui um estímulo ao agricultor local, por saber que o seu trabalho será fartamente recompensado por anos e anos através de milhares de sacas da preciosa rubiácea. Na região, existem também grandes criações de belíssimos cavalos. Eis aqui um magnífico exemplar da raça equina. A avicultura está grandemente desenvolvida. Temos, por exemplo, aqui magnífica criação de perus. O gado suíno constitui outra das riquezas da zona e todas as propriedades da região dedicam-se à sua criação. Bastante adiantada é a pecuária no município de Piraju, como prova, por exemplo, a magnífica propriedade agrícola do senhor Manuel Blanco Vega, a Fazenda Santa Teresa. Aqui vemos a novilha estiva com 2 anos, belo exemplar da raça Gir. Eis uma outra excelente novilha, Confiança, contando 2 anos e meio de idade. Agora, aqui está o belíssimo reprodutor Piraju. Formoso conjunto de gado vacum, vendo-se, além de estiva, Confiança e Piraju, o reprodutor Tamoio, um dos mais belos exemplares de sangue Gir da Fazenda Santa Teresa e que conta 5 anos de idade. Eis o gado no curral. O estábulo é moderno e confortável. Peões peritos lançam o laço e tratam os animais com todo cuidado, valendo-se dos frutos de uma experiência de muitos anos.
Eis, por fim, o gado seguindo para o pasto, onde encontram forragem abundante e de excelente qualidade. Piraju, cidade de São Paulo, possui uma grande firma que fornece máquina de beneficiar arroz e café, atendendo assim o grande número de fazendeiros da região. Esta firma está situada na Avenida General Daltro Filho 74, bem no centro de Piraju. No escritório, seu proprietário, Macedo José Pedro, atende a um cliente. Todos são tratados com presteza e solicitude, fazendo com que a firma suba ainda mais no conceito de seus amigos e fregueses. Essa firma possui também uma bem montada seção de secos e molhados para vender por atacado. Através desses aspectos, observamos com clareza o desenvolvimento econômico da região. Comércio, um dos pontos altos de Piraju. Os grandes e pequenos varejistas procuram Macedo José Pedro e Filhos devido aos seus preços e qualidades de seus artigos. O proprietário da firma, em companhia de seu filho, costumam constantemente observar e dirigir o serviço feito nos armazéns e na máquina de beneficiar arroz. Na mesma via número 39, fica situado o Depósito Geral de Mercadorias. A firma Macedo José Pedro e Filhos, há mais de um quarto de século, vem mantendo com orgulho as suas atividades comerciais para toda a zona vizinha e norte do Paraná. Toma vulto comércio em Piraju. Esta é a fachada da Casa Santo Antônio, que fornece ferragens e uma quantidade enorme de artigos diversos para o lar, comércio e indústria. Na loja, os funcionários procuram atender os fregueses e não esquecem dos mínimos detalhes para que todos saiam satisfeitos com a firma e pela compra feita. A Casa Santo Antônio é agente exclusiva dos rádios Mular e da máquina de costura NEC.
Casa Santo Antônio também possui um depósito. No interior dele, nota-se o variado estoque de mercadorias. Sempre que um freguês necessita de uma demonstração, é atendido imediatamente. Anexo à loja e depósito, o senhor Nicolau Antônio Arbex, proprietário da firma, mantém um grande estoque de materiais. O bar-restaurante Café Estudante, de propriedade do senhor Joaquim Hernandes, reúne os empregados do comércio, escritórios, funcionários, que tomam seus lanches ou deleitam-se com um cafezinho. Muitos que não podem fazer suas em seus lares dão preferência à apetitosa comida desse restaurante. Não gosta de passar algumas horas entretendo-se com uma partida de snooker. E agora parece que a sinuca foi de pico. Sai dessa, irmão. Piraju, cidade da Sorocabana, é completa no que se refere ao comércio. Aqui está a padaria e confeitaria paulistana, de propriedade do senhor Antônio dos Santos. A seção de panificação e confeitaria. Aqui é manipulada a massa para pães e doces finos, levando-se com o mais alto grau de higiene. Na seção de varejo, a mercadoria é consumida rapidamente, mesmo porque a padaria serve a maior parte da cidade. Outro ramo de comércio. Esta é a Casa Verde de Jamil Shecker, que fornece fazendas, armarinhos e outros artigos do ramo para a região. A elegância de Piraju exige os seus artigos. Casa chique de propriedade de José Nami Francisco Irmãos e Companhia. Esta firma também fornece o melhor artigo do gênero para realçar ainda mais a elegância dos habitantes de Piraju. Já no seu interior, observemos os seus artigos, os melhores e mais em conta. Aquela que conhece a casa chique torna-se realmente uma pessoa chique. Focalizamos a alfaiataria líder Diário Vieira Neves. São confeccionados os ternos mais elegantes de Piraju. E assim nós pudemos demonstrar, em parte, o enorme campo que possui Piraju no que se refere ao comércio. A Prefeitura Municipal de Piraju resolveu comemorar condignamente o aniversário da cidade. E para isso ofertou ao seu povo uma apetitosa churrascada. A alegria e satisfação impera no seio dos que compareceram. Gilberto de Moraes Lopes
aproveitando a estada do professor Lucas Nogueira Garcês em Piraju, oferece-lhe um lauto almoço e transcorre num ambiente entusiasta. O ágape foi organizado pela gentilíssima esposa do senhor prefeito, o qual foi muito elogiado pelo governador. Ladeando o governador de São Paulo, vada-se o prefeito municipal e o casal Baroni Mercadante, acumulando sua excelência de atenções e gentilezas próprias da gente do nosso interior. Está marcada uma reunião dos prefeitos. Um grupo de políticos e prefeitos das cidades circunvizinhas, entre os quais o senhor Silvio Arantes, presidente do PSDB local, aguardam a hora do início da referida reunião. Início concabe dos prefeitos na residência do chefe do Executivo Municipal de Piraju, senhor Gilberto de Moraes Lopes. O governador prossegue no seu programa de visita. Agora, ao lado de personalidades ilustres, chega ao fórum, onde é recebido pelo meretíssimo juiz da comarca, o promotor público e outras pessoas de destaque na sociedade pirajuense. Para dar início à recepção cerimoniosa ao senhor governador, tomam seus lugares na mesa de honra, além de sua pessoa, os representantes do Poder Judiciário de Piraju. Durante essa cerimônia, usa da palavra o meretíssimo juiz e o promotor, agradecendo a visita e enaltecendo o valor político de sua excelência. Terminada a cerimônia, o senhor governador e comitiva dirigem-se para o aeroporto a fim de embarcar rumo a São Paulo. Encerra-se aqui a visita do senhor governador do estado. Chega o momento de partir e todos são unânimes em afirmar que sua excelência só trouxe alegria e satisfação a tão honrosa visita. Abraços efusivos e um breve adeus são repetidos pelo prefeito, comendador Baroni Mercadante e outras pessoas várias. Todavia, sua comitiva ainda continuará assistindo o final das festividades. O PSP e partidos coligados tomam parte ativa nas manifestações pela passagem do 60º aniversário da comarca de Piraju, oferecendo no final das festividades um grandioso ágape ao comendador José Baroni Mercadante, presidente estadual do PSP. Além dos representantes do governo, nota-se a presença de elementos de todas as camadas sociais. E num gesto brilhante, homenageiam aquele que, saindo de Piraju, soube e saberá representá-la no ambiente político nacional. Tem acertado a ideia de uma homenagem a essa expressiva figura, mesmo porque soube ele congregar todos os partidos, formando uma só família para o maior engrandecimento econômico de Piraju.
Delfino Tossi, presidente da Câmara local. Enaltecendo as virtudes do comendador, fala. Também o deputado Félix Rolim se faz ouvir nesta reunião de confraternização. O Dr. Antônio Oliveira Costa, representante do governador, também usa da palavra. O ex-aluno da senhora Anita Mercadante também presta homenagem com suas palavras ao casal Mercadante. Bastante comovido, o comendador agradece as homenagens prestadas pelo seu povo à sua pessoa. Não poderia faltar o pai que sempre representa a apoteose de um acontecimento dessa natureza. A sociedade pirajuense comparece aos salões do Clube 9 de Julho com muita animação, encerrando com chave de ouro os festejos do 60º aniversário da comarca de Piraju. As figuras de relevo da cidade dão o seu apoio integral, comparecendo com suas famílias nesta festa de graça e liderança. Estão todos os representantes dos poderes governamentais do município e altas autoridades do Estado. Sentados em companhia de amigos, isto é, velhos amigos, saboreiam um delicioso refresco. Assim, num ambiente de cordialidade, onde impera o culto de civismo e brasilidade, encerra-se uma festa que só beneficiará o povo, porque aí está o estímulo aos homens que precisam pensar e trabalhar para um São Paulo melhor e um Brasil coeso e forte. Parabéns, povo de Piraju. Patrimônio doado e criado no ano de 1862 por Joaquim Antônio de Arruda, sob a invocação de Capela de São Sebastião, pertencente ao termo de São João Batista do Rio Verde. A Capela de São Sebastião do Tijuco Preto foi elevada à categoria de freguesia, sendo criado consequentemente o distrito por uma lei providencial. Outra lei criou a vila e, por conseguinte, o município com a denominação de São Sebastião do Tijuco Preto e território desmembrado do de Botucatu. Em virtude de um decreto estadual, passou a denominar-se Piraju. Um ano após, isto é, em 1892,
foi criada a comarca. Este ano, passado 60, a cidade comemora festivamente mais uma efeméride. Hoje, o seu progresso já se faz sentir, levando-se em conta suas atividades no campo da indústria, comércio, agrícola e educacional. Responsáveis pela administração de Piraju, sob as ordens do prefeito Gilberto de Moraes Lopes, tudo fazem para melhorar. O calçamento continua em ritmo acelerado, achando-se já concluída uma boa parte da cidade. Cortando o município, o rio Paranapanema é um eterno convite a passeios maravilhosos. O majestoso curso d'água é uma atração para os turistas que demandam a formosa região do Interlã Paulista. O rio Paranapanema propicia ao povo de Piraju a prática dos esportes náuticos. Nas suas margens está instalado o Clube de Regatas 9 de Julho, que é muito procurado principalmente nos dias quentes. Comercial estendeu seus benefícios até o longínquo recanto do Nosso Sol, recebendo Piraju pelo seu campo de pouso o influxo do progresso do transporte aéreo. Pilotos locais cumprimentam-se antes de um voo de treinamento. Os céus de Piraju assistem às suas acrobacias e demonstram espírito de coragem e intrepidez. Altas autoridades civis e militares e o prefeito Gilberto de Moraes Lopes aguardam a chegada do emérito pirajuense comendador José Baroni Mercadante. Guarda Civil de São Paulo também comparece, dando um toque todo especial a esta brilhante festividade. Finalmente chega de São Paulo em automóvel o comendador José Baroni Mercadante e senhora, convidados especiais às festividades do 60º aniversário de Piraju. Todos os presentes abraçam o querido filho da terra. Sempre assediado por amigos e colegas de infância, chega à residência do Novinho. Grande massa popular comparece para prestar-lhe as mais significativas homenagens. O povo de Piraju rejubila-se pela estrada dessa figura que projeta bem alto no panorama político do Brasil as mais legítimas tradições pirajuenses.
despertando a simpatia do povo de Piraju, o comendador Baroni Mercadante chega ao Clube 9 de Julho, onde lhe é oferecido um brinde que transcorre num ambiente de alta camaradagem, demonstrando o espírito de confraternização de todos que vivem na bela cidade do interior paulista. A diretoria do clube oferecerá um título de sócio honorário a essa preclara figura.